Graça e paz a todos, amém? Louvado seja Deus. Quero também desejar graça e paz àqueles que terão a oportunidade de assistir, né, essa aula por intermédio da internet. Não está sendo ao vivo, mas com certeza alguns terão a oportunidade de ver também, né, de assistir. Pedir que vocês se coloquem em pé, nós vamos orar. Aqueles que podem, né? Amém. Amado Deus, nós estamos mais uma vez na sua casa, na sua presença, para pedir ao Pai que o Senhor, em nome de Jesus, esteja estendendo as tuas mãos e concedendo vitória a nós, que meditaremos na sua palavra, Senhor, acerca desse tema tão importante que nós resolvemos, meu Deus amado, passar para a sua casa. Que o Senhor, meu Deus, faça algo lindo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam abençoados, edificados, para a glória do teu nome. Amém, amém. Louvado seja Deus. Me foi reservado, né? Foi dado a incumbência de passar então essa última aula. Na verdade, fiquei ausente, né, por uns dias devido a uma gripe forte que peguei. Aliás, não peguei, ela não me pegou, né? Ninguém pega gripe, sai pegando gripe, né? Mas houve uma troca. Aprovei a Deus que eu viesse a tratar então desse assunto sobre bebedeira e glutonaria. Mas são dois temas, são duas obras, não é? E é muito curto para eu falar no tempo que eu tenho disponível. Então, resolvi, conversando aqui com o nosso coordenador de ensino, pedir permissão para que eu fizesse aqui um resumo daquilo que já foi dito, para que o tempo seja gasto de maneira em que possamos aproveitar mais esse tempo. Tão difícil estarmos juntos, né? Então, temos a oportunidade de estarmos juntos, vamos meditar um pouco. Bom, a elaboração desse nosso ensino baseado na obras da carne, é exatamente por conta de tudo que nós viemos aprendendo no decorrer desses anos. Não é um ano só, mas foi mais de um ano, né? Nós já estamos caminhando dentro de um propósito de preparar discípulos para o Senhor. Pessoas que já estão trabalhando, pessoas que irão trabalhar para Deus, né? Porque, como todos sabem, o nosso tempo vai passar. E nós temos que sempre deixar um legado, preparar pessoas. E é exatamente essa a nossa função e o desejo do nosso coração é preparar e preparar bem. Então, no que depender de nós, que somos pastores da igreja, não vai faltar ensino, não vai faltar oportunidade de aprenderem, né? Porque, embora nós temos visto assim a ausência de muitos, mas há a possibilidade deles pegarem depois por um vídeo e assistir às aulas. E quem estiver interessado vai aprender aquilo que o Senhor tem ensinado para nós no decorrer desse tempo. Então, baseado nisso, nós entramos nesse assunto, porque já tratamos alguns temas tão importantes como, por exemplo, os dons ministeriais, os dons espirituais. Nós já falamos sobre o fruto do Espírito, né? Nós tratamos assim nas minúcias. E eu acredito que tenha sido bom, né? Bom para nós e bom para aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o ensino. Né? Todos há de convir comigo que o Senhor tem abençoado, né? Os ministros que têm subido aqui para falar acerca da vontade de Deus. Nós temos levado isso aqui muito a sério, com muita seriedade. Então, é baseado nisso que nós resolvemos passar para os irmãos esse tema, né? Com aqui a permissão do nosso querido coordenador de ensino, pastor Donizete. Tivemos também nas nossas reuniões a elaboração pelo nosso querido pastor João, que ânimo não me deixa faltar, meu pastor amigo Flávio, né? E nós montamos o esquema juntos e foi, então, uma bênção. Foi assim que nós resolvemos tratar desse assunto. Bom, é bom salientarmos que esse assunto a respeito da embriaguez e da glutonaria são obras que é bom que se fale. Aliás, todas as obras que aparecem aqui, que são obras da carne, todas elas, aqueles que praticarem, nós vamos até falar a respeito disso, praticarem no decorrer da sua vida, e não é um acidente, não é questão de um acidente, é praticar, viver praticando, não herdarão o reino de Deus.
Nós não estamos aqui para enganar ninguém, é uma verdade expressa na palavra de Deus, né? Nós temos um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que perdoa pecados, mas nós temos um Deus que constantemente, por meio do Espírito Santo, que é Deus, né, vem nos convencer acerca dos erros, todos os dias, para que nos consertemos e andemos de maneira correta diante dele. Claro que vai acontecer erros, vai acontecer falhas, mas as falhas serão acidentais na nossa vida. Terá que ser desse jeito, porque os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Estamos juntos nisso? É isso, né? Então vamos lá. Eu até vou falar um pouco no final, eu vou falar um pouco da prática, né? A prática do pecado, que é diferente do acidente. A prática é diferente, totalmente diferente do viver pecando constantemente, não é? Então é bom sentir assim, de falar para vocês, baseado até no capítulo 5, na parte B, no final do versículo 21, aonde está sendo declarado ali, né? Isso, exatamente isso que eu estou passando, que a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então é prática, é prática. Eu vou até adiantar, prática. O que é prática? Prática é aquilo que nós fazemos todos os dias, constantemente. Por exemplo, tomamos banho todos os dias. Bom, é para tomar banho todo dia, né? Tomamos banho todo dia, é uma prática. Escova-se os dentes todos os dias, é prática. Come, bebe todo dia, prática. Não dá para tomar banho hoje e passar uma semana sem tomar banho, né? Tem que praticar. Então, a prática aqui dito é a prática no que diz respeito a todos os dias, ou seja, uma pessoa totalmente dominada pelo pecado. Tá certo? Então, para que fique bem claro. Eu vou até entrar numa passagem que vai falar sobre essa maneira, a maneira que Deus quer agir conosco, mas vamos caminhar dentro dessa visão já desde o início, tá bom? Para que não haja medo, porque o amor, verdadeiro amor que nós temos no nosso coração, que é Deus, Deus é amor, para que não haja medo, para que não haja insegurança, para que não haja mal entendimento a respeito da salvação, nós temos que olhar 5,16 de Gálatas, que vai dizer o quê? A chave para nós, a graça concedida a nós, está em nós termos recebido o Espírito de Deus para nos guiar, para nos convencer dos erros. E que quando nós andamos, 5,16, andai no Espírito, e jamais, aí fala jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, a saída para um cristão, a saída para um servo de Deus é andar no Espírito. Não é tão somente ter o Espírito, né, mas aspirar em sempre ouvir a voz do Senhor, sempre dar ouvidos a Ele, perguntando a Ele se isso é certo ou errado. Aliás, nem precisa, porque o Espírito de Deus ele nos foi dado para nos convencer a respeito do pecado e do juízo, né? Versículo 17 diz assim, porque a carne vai militar contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Amém? Então, é andar no Espírito. Andar no Espírito, quem anda no Espírito não vai satisfazer, ou seja, ele não vai viver na prática do pecado. O pecado vai ser acidental. Vai acontecer, mas vai ser acidental. Então, essa palavra, essas citações mostram muito claramente a respeito do que nós podemos escolher. Nós escolhemos a vida ou escolhemos a morte. Todos os dias temos a opção de fazer uma avaliação para sabermos onde nós estamos localizados em Deus. Tá certo? Bom, pecados relacionados. Esses pecados foram tratados. Essas obras são obras relacionadas, não é? E esses pecados, ele divide-se em partes. Quando nós, por exemplo, olhamos os pecados sexuais, eles são 3 aí anotados. Vocês podem pegar aí, né, o versículo 19, e vai aparecer os 3 pecados relacionados às obras da carne. Como que diz a sua Bíblia? Diz assim, as obras da carne são conhecidas e são 4 grupos relacionados, e esse primeiro grupo é o grupo do pecado sexual. E diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas. Eles são prostituição, impureza e lascívia. Esses são os pecados que constantemente rodeia e cerca a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado.
principalmente com a divulgação daquilo que aparece como citado, que a impureza, até eu não relacionei aqui a lascívia e nem a prostituição, porque a impureza é a tal da porneia no grego. É a raiz da palavra, porneia. E porneia, os irmãos sabem do que se trata. Eu não preciso nem dizer que porneia está ligada à pornografia, não é isso? Eu não preciso nem dizer, porneia está ligada à pornografia. E o tempo que nós temos vivido, irmãos, o acesso é muito fácil. O acesso é muito fácil. Por isso que não se deve, de repente, acreditar numa criança, uma criança vai entrar no banheiro sozinho, com um celular, tendo acesso à internet, sem que haja uma vigilância dos pais e dos avós. Tem que saber o que assiste na casa do amiguinho, né, o que se conversa, porque o pecado sexual, ele aqui mostrado para nós, dentre eles está a impureza, que é, então, a porneia, pornografia. Né? É claro que a gente nós fazemos umas avaliações, fazemos umas pesquisas, quando trazemos ensino para a igreja, e vemos várias pesquisas, e às vezes não sabemos nem de onde vem, né, qual é a fonte, mas nós pegamos várias fontes, e aquelas mais confiáveis nós lançamos avante. E segundo as pesquisas, depois que a internet entrou de uma maneira, de uma maneira feroz no mundo todo, 60% das mulheres já acessaram. Uma vez ou outra já acessou, e uma parte delas ainda acessa. Esse número, segundo pesquisa, se torna maior quando é os homens. São 70% dos homens, sendo que 30% já são dominados por esse pecado da impureza. A impureza sexual, ela abrange todos os erros, todas as falhas referente à sexualidade. Então, devemos tomar muito cuidado. Isso é uma pesquisa, mas é bom que se fique bem atento, tendo em vista que a facilidade que se há é muito grande, muito grande. E é uma obra da carne e nós precisamos estar vigilantes. Amém? A segunda classe que eu separei aqui, que nós vemos pela palavra, está no versículo 20, é a questão da religiosidade. Dentro da religiosidade, nós podemos notar que a idolatria que nós sempre combatemos lá no passado, principalmente os mais antigos, e aqui nós temos vários, né, de mais de 40 anos de caminhada, quando nós começamos a nossa jornada, nós combatemos muito a idolatria, mas a idolatria das imagens e escultura. Né? Nós trabalhamos na renovação carismática católica e nós brigamos muito com isso. Nós cometemos assim, até alguns exageros, né? Eu já contei para vocês que até cachorro de louça eu quebrei, tirei latinha de cerveja vazia de dentro do cachorro de louça. Né? Tinha umas coisas que aconteciam que a gente fazia que era até exagero. E quando nós chegávamos no lugar, o pessoal já dizia, lá vem um bando de quebra-santo. Né? Nós fomos intitulados como quebra-santo, né? por um tempo longo, né? Nós passamos por isso. Então, a idolatria das imagens, nós combatemos de maneira veemente. Né? Foi algo que nós brigamos lá atrás. Mas dentro da religião, esse pecado ainda impera. Né? Agora, o que orando ao Senhor, eu tenho visto, o que mais impera no meio da religião hoje é a idolatria do Nabucodonosor. A idolatria dos 27 metros de monumento. Vocês estão lembrados que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 27 metros de altura? Lembra disso? Né? Sadraque, Mesaque, Abednego, lá, o Beltesazar está lá, e embora o Beltesazar não estava na província, mas os demais foram lançados numa fornalha acesa, exatamente por conta de uma idolatria. E aquela idolatria era a idolatria do próprio, representando aquela imagem, representava o próprio Nabucodonosor. E hoje, a maior idolatria existente no meio religioso é a idolatria do próprio ego. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O ego, gente, é interessante como o ego é aguçado. Como aguçamos, às vezes, aceitamos o aguçar do ego. Basta termos a possibilidade, e claro que não é em todos os casos, não são todos, mas às vezes somos até tentados a tirar fotinho de lado, de frente, de costa, descosta, né, de todo jeitinho, né, assim, com o pezinho assim, erguidinho assim. Se está comendo uma comida... gente,
Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Às vezes é só informação, mas tem momento, fez uma viagem, né? Se tiver trabalhando de servente, pedreiro, dificilmente tira uma foto. Mas às vezes tira, e às vezes também é aguçado pelo próprio ego, para mostrar, ó, eu estou aqui. É o ego. O ego, gente, o ego é a idolatria dos dias de hoje. Como Nabucodonosor, que disse, ó, se vocês vão se levantarem, a hora que tocarem os instrumentos, vocês vão morrer no fogo. E os meninos lá, eles não aceitaram aquela proposta de se prostrar, se render diante deles. Hoje existe esse grande desafio para nós. Tomarmos cuidado com o ego. Basta crescer um pouquinho, gente. Basta crescer um pouquinho, poucochinho só. Né? Eu me lembro que uma certa feita, eu estava juntando dinheiro, estava trabalhando em Pindamonhangaba, trabalhando de pedreiro, o Cláudio já me deu carona, né, Cláudio, os carros passavam ali, eu e o Jean esperando pegar uma carona, ficava caro para ir para Pinda trabalhava perto da Alcoa, fazendo lá um acabamento num lugar, lá num sobrado, e o limpador de para-brisa já dizia para a gente, não, para as caronas que a gente ia pegar, né? O limpador de para-brisa já dizia não. E de vez em quando parecia que passava o Cláudio lá, a gente nem tinha assim tanta, né? Mas passava lá, ele parava para a gente, tanto assim, tanta intimidade, né? A gente se conhecia, mas não era tanto. Também nem lembro mais, minha mente não. Mas ele passava, ele parava e dava carona. Aí um dia eu falei para o meu menino assim, eu falo meu menino, o Jean, né? Que a gente trabalhou na criação dele, até um certo tempo. Eu falei para ele, eu estou juntando dinheiro para comprar uma moto. Estou juntando dinheiro para comprar uma moto. Aí chegou um tempo que eu falei assim, ó, juntei tantas URV, já tenho dinheiro para comprar a roda da moto. Gente, atravessava aquela cidade de Pindamonhangaba, às vezes de bicicleta, com peneira, com sarrafo. Né? Era assim. Né? E entrava no ônibus, quando pegava o ônibus, já entrava assim com as moedinhas para pagar. Né? Eu estou falando disso, gente, porque nós passamos tempos difíceis na nossa vida. Como disse o irmão, há estações da vida. Há estações. Mas nós precisamos aprender a lidar com as estações. Nunca dá validade àquilo que nós alcançamos no sentido de nos gloriar. Porque o ego é o nosso maior, deve ser o nosso maior combate. Cresce um pouquinho, aí já, né, empina o narizinho e já se acha melhor do que os outros. Às vezes julgam o outro que não tem. Falam, por que eu tenho e o outro não tem? Não acontece isso, os irmãos dizem amém? Por que eu tenho e o outro não tem? Eu me esforcei tanto. Representa que o outro não tem porque o outro não fez a parte. Nós fizemos a nossa parte e Deus nos abençoou, Deus nos agraciou. Então temos que tomar cuidado com isso. Estou falando isso a um tipo de ego, mas esse ego em todas as partes da nossa vida, nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe? Tomar muito cuidado, né? Com o nosso ego. Nosso ego é muito aguçado. E também a feitiçaria. Nós lidamos também com demoniados, né? Às vezes a gente é chamado para expulsar demônio, dá um trabalhão, mas sai no nome de Jesus. E nós conhecemos esse lado também. Mas a feitiçaria não está ligada tão somente à expulsão de demônios. Nós vemos, por exemplo, Samuel exortando, né, o Saul por conta da rebelião. E ele diz claramente que a rebelião é pecado de feitiçaria. E não existe isso dentro da religião hoje em dia. Pessoas que não aceitam, às vezes, uma definição dada por autoridades constituídas na igreja. Existe isso e nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque os que tais coisas praticam não reinarão com Jesus. Não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses pecados que estão assim relacionados aqui, né? Que é a segunda classe de pecados. A idolatria e a feitiçaria. Claro que não dá tempo para aprofundar, né? Aprofundar e muito avante disso, mas assim, de maneira resumida, é o que Deus tem assim colocado no meu coração. E quando eu passo para frente, eu sei que o primeiro a ouvir sou eu. É eu e o meu contato com Deus, contato com o Senhor. Lembrando que cada um dará conta de si mesmo para Deus. Né? Não é porque fala que já está livre, está isento. Não, quem fala é responsável pelos seus atos e precisa tomar cuidado. Agora, nós não podemos deixar de falar. Porque vai haver condenação no final, para muita gente, vai haver. Mas ai daquele que não trouxer alerta, ficar somente aguçando o ego,
somente passando a mão na cabeça, dizendo, não, está tudo bem, continue desse jeito, e aí ele vai perecer. A palavra de Deus também mostra isso. Ele vai perecer. Ele vai cair na mão do inimigo, do salteador, né? Que é o nosso inimigo. Porém, o sangue dele vai ser requerido de quem não trouxe alerta. Então, eu prefiro dar alerta, embora que, às vezes, a gente se torne até meio chato, né? Mas eu prefiro entrar por esse caminho, porque esse é o caminho da cruz do Cristo, né? Carregar a cruz, levando o vitupério do Cristo, que fez da mesma forma que temos procurado fazer. Com amor, mas temos procurado fazer. Bom, a terceira classe, irmãos, é uma classe que pega e pega mesmo, que são 8 pecados ligados ao relacionamento. Tá certo? Então, o primeiro é pecado ligado a quê? Por favor, repita, responda para mim. O que é a primeira relação de pecado? Sexualidade, não é? E a segunda é? Isso, idolatria e feitiçaria. E a terceira, gente, é aquilo que poderia dar a nós uma sustentação ainda maior. Nós poderíamos estar num nível muito mais elevado se a comunhão ocorresse de maneira correta. O Senhor Deus, quando Ele foi criar o homem, preste bem atenção, o nosso Deus, Ele é triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele foi criar o homem, 1:26 em Gênesis está escrito que Ele disse, façamos o homem. Ele não diz, eu faço o homem. Ele poderia falar, eu faço o homem, segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Se vira aí para ter o seu entendimento. Mas ele não fala isso. Ele diz, façamos, ele usa o plural. Porque ali está Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. E agora o mais interessante é que ele diz, façamos o homem segundo a nossa semelhança. Então a igreja é um corpo, a igreja não é um só. A igreja, ela foi levantada por Cristo Jesus, tendo entregue a sua vida por nós, mas o Deus que fez todas as coisas e que preparou para nós o reino eterno é o Deus do façamos. Esse façamos diz respeito à comunhão da igreja. E o diabo, Satanás, maldito do inferno, ele sabe disso. Ele sabe disso. Interessante que o Senhor vai dizer assim, Gênesis 1:26 em diante. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes. Aí ele fala de um domínio, ele fala de algo que ele quer dar para aqueles que vivem dentro do façamos, dentro da comunhão, dentro do bom relacionamento com o seu próximo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, esse Deus o façamos, ele nos chama para a comunhão, para sermos um só, como ele, como Pai, era um com o Filho e com o Espírito Santo. Estamos entendidos nisso? O façamos, o nosso Deus é o Deus o façamos, nada sozinho. Até porque o sozinho, ele exalta o ego, né? Então, não é por aí que nós vamos caminhar. Não é desse jeito. O diabo sabe disso. Como você e eu conhecemos o Salmo 133, né? Ele conhece também. E se Deus o façamos, Ele permite que o Salmo 133 seja escrito para que fosse escrito para que nós tivéssemos acesso. Existe ali, Ele vai fazer para que domine sobre todas as coisas, não é isso? Na criação, para que domine sobre tudo. E o Salmo 133 vai dizer aqui, gente, a promessa de Deus, ela salta diante dos nossos olhos. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali, dentro da comunhão, é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, o Deus do façamos, Ele permite que tenhamos esse entendimento, que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora, o que o diabo vai fazer, gente? O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no meio do povo, sabendo que a promessa das bênçãos está na comunhão, é o Deus que façamos, que nos criou para sermos a sua semelhança, né? E ele vai trabalhar para que as bênçãos não aconteçam.
Ele vai procurar, de todas as maneiras, desunir o povo e fazer com que as coisas não aconteçam da melhor forma possível. O maior operar da parte de Deus, que eu tenho assim entendido, é o que está escrito em João 13:35. É pelo amor, é só no amor que nós vamos conhecer, né, sermos conhecedores. Nisso conhecendo todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E o amor, ele se dá no relacionamento. Eu até me lembro de uns dias atrás, nós fomos para a Natividade da Serra, e eu vi o Flávio falando, né? Sem relacionamento não tem Deus, não existe Deus. Né? Nessa última que nós fomos, o Flávio falou sobre isso. Então é dentro do relacionamento. Agora é dentro do relacionamento, gente, é que surgem os problemas. Porque nós não somos iguais. Uns gostam de um tipo de roupa, outros gostam de outro tipo de roupa. Não é assim? Um gosta de pentear o cabelo de um jeito, outro gosta de pentear do outro. Outro nem cabelo tem, mas é bonito também sem cabelo. Tudo, gente, é assim. Nós somos diferentes uns dos outros. E aí nós lidamos com ataques do diabo dentro do relacionamento, porque a intenção dele é que não alcancemos as bênçãos. Eu quero assim enfatizar isso. Ele vai atacar dentro dos 8 pecados que estão incluídos dentro das obras da carne, que é inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Ele vai usar disso. Ele vai fazer de tudo, gente, para que o povo entre para dentro dessas obras malignas do inferno, porque a intenção dele é que o nome de Jesus não seja reconhecido pelo amor. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor nunca acaba. O amor tudo sofre. O amor, gente, amor é Deus. E Deus é relacionamento. O nosso Deus é o Deus do façamos segundo a nossa. Não eu faço segundo a minha, não. É o Deus do relacionamento. Então, inimizade, gente, aquela pessoa que aonde chega, ela arruma problema e machuca pessoas. Às vezes está tudo em paz, chegou e Jesus. Eu acho que todos aqui já viram isso. Está tudo bem, está tudo lindo, tudo maravilhoso, daqui a pouco chegou. Causa inimizade. Porfia, gente. Porfia. São disputas. Como exemplo, gente, dentro do futebol, tem pessoas, dentro do torcida de futebol, tem gente que se desentende com o outro nos meios que seguem a Deus. Fica nervoso com o outro, porque o outro torce por Pinda Monhangaba. Quem torce para Pinda, né? Eu Flávio torce para Pinda, né? Nem tem nada de time de futebol lá, né? Brincadeira à parte. Uns torcem para um time, outros torcem para o outro. E a brincadeira é saudável, é legal, faz parte da comunhão. Mas tem alguns que passam dos limites por causa de futebol. Alguns por causa de política. Né? Nós temos a nossa visão, cada um deve ter a sua visão, sim. Lembrando que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo que se deve orar constantemente pelas autoridades, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila na terra, mas tem alguns que são mais aguçados e outros que são de canto. Até os meus meninos, eles brincam comigo, né, quando eu falo sempre Romanos 14, né, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opinião, né? E eles falam assim, lá vem o pai já falada, o dedo, né? Mas é isso, para não discutir opinião, né? Porfia disputa, como por exemplo, na política, filosofia, ideologia, enfim. Temos que tomar cuidado com isso. O ser humano, porque o ser humano ele gosta de uma disputa. Gosta. Ele gosta. Tem uns que gostam mais até, né? Aí chega até a brigar porque ele defende uma posição, enfim. E aí vem o ciúmes, gente. O ciúmes é não querer que o outro tenha o que eu tenho. Sabe? O ciúme, o maior assim, exemplo para nós é dentro da vida conjugal, claro, né? Claro que ninguém quer que o outro tenha o seu cônjuge, não. Mas isso passa dos limites, sabe? Isso passa dos limites. É não querer que o outro tenha o que eu tenho. Às vezes a pessoa tem alguma coisa, mas ela não quer, né? Que o outro tenha o que ele tem. E obrigado, Zé. Chegou na hora boa mesmo, que o negócio está feio aqui hoje. Obrigado.
Ciúmes é não querer que o outro tenha o que eu tenho, né? E às vezes esse sentimento vira obsessão. Quantos e quantos que matam seus cônjuges, né? Porque às vezes desconfia, nem sabe de nada, não ocorreu nada, mas basta estar conversando com uma mulher, está conversando com um homem, já acha que porque está conversando tem alguma coisa errada acontecendo, ou vice-versa, né? Quer vasculhar celular, enfim, os irmãos sabem disso. Então, um exemplo mais claro a respeito de ciúmes é isso, mas dá para tirar assim, uma noção, né, do que é o ciúmes. Não querer que eu tenha o que eu tenho. Ira, gente, ira é um sentimento de descontrole. É aquele que sempre está esquentadinho, né? Às vezes na igreja não, né? Às vezes é beliscando um ao outro, a mulher belisca o marido na porta da igreja, o marido, já falei disso, estou brincando, né? Mas dá um beliscãozinho, né? Mas quando entra na igreja, Pai do Senhor, irmão, tudo bem, né? Tudo legal, certinho. É isso, né? Mas entra no trânsito, pega um carro, vai dirigir, pronto, qualquer coisinha já. E a mulher do lado, às vezes, fala assim, não vai falar nada, né? Assim, você não vai falar nada, você está certo. O outro que está errado. Tal. E aí, meu Deus, quantas e quantas desgraças acontecem por conta do esquentadinho, do irado, né? Vive irado, temperatura alta, o irascível, que fica sempre com raiva por qualquer coisa. Ora, Efésios 4, 26, que vai nos dizer, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O iracundo sempre lhe vai dar lugar para o diabo. A palavra branda desvia a ira. É usar a palavra branda. Eu me recordo, gente, eu tenho uma recordação de uma certa feita, eu ministrando uma palavra, um rapaz sentado na frente, acho que eu já falei isso na igreja, mas nunca é demais falar, né, coisas que traz edificação. Rapaz sentado na frente, acho que um culto de meio de semana, na reunião, ainda era na casa do Roberto, na Edico. O rapaz sentou na frente, e eu falei contra a ira, e eu usei esse texto aqui de Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, pois, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Não sei se os irmãos lembram disso, mas eu preguei, eu estava na frente, fui levantado para pregar, eu preguei aquela palavra sobre ira, e eu usei o exemplo assim, a ira do homem deve ser como uma bomba que falha. Sabe aquela bomba que falha? Joga a bomba, vai fazer um barulhão, você tampa o ouvido, ela só sai fumaça. Aquela fumaça não se faz barulho. Eu lembro que eu usei esse exemplo. Assim, resumindo, essa pessoa teve um momento de ira e matou uma pessoa. Foi para a cadeia. Eu acompanhei aquele processo todo. Pessoa morta no velório e o rapaz preso lá de cima. Enfim, foi uma desgraça que aconteceu. Por quê? Por causa da ira. Então, aqueles que são esquentadinhos precisam tomar cuidado. Os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Está dentro de um pacote, então tem que tomar cuidado. Não, eu sou irado mesmo, eu sou nervoso mesmo, eu vou para cima mesmo, eu não levo desaforo para casa, tá bom. Pode acontecer uma desgraça, e nessa desgraça, uma briga de trânsito, de repente a pessoa mata alguém, morre, e aí tem ainda a condenação. Então tem que tomar cuidado. Discórdias. Eu até juntei, gente, a discórdia, a dissensão e a facção, uni tudo. Sabe por quê? Discórdia é aquela pessoa que gosta de discordar. Gente, misericórdia. Está tudo maravilhoso, está maravilhoso. Mas... Já viu isso? Quem já viu isso aqui? Já viu? Maravilhoso. O culto. Que culto lindo, gente. Que palavra maravilhosa. Olha o ministério de louvor. Olha, a palavra foi muito boa, foi uma bênção. Aí o outro entra assim, mas não é 1 João, é Evangelho de São João. Já viu isso? Não é 1 João. O pregador se enganou, porque não é 1 João. Não, mas a palavra... Boa, irmão, mas presta atenção, não é primeira, é evangelho. Sabe? Pessoas que gostam de discordar. É simples, é só chegar para
pregador para falar, irmão, e nem às vezes nem precisa, foi um, né? Gosta pessoas que têm prazer em discordar, né? A pessoa que não tem paz e discorda de tudo, a ponto de causar até inimizade, ao ponto de se tornar uma pessoa chata demais. Então temos que tomar cuidado com isso. E a discordância, gente, ela pode levar à dissensão, que é o pecado que está ligado. Está ligado à discórdia, a dissensão está ligada à discórdia, mas vai além, criando grupos que pensam igual, causando divisão onde chega. Pessoa que, eu estou citando um exemplo de uma coisinha, né? De repente a pessoa é tão metódica que aquela cadeira não devia estar naquele canto ali. Eu, por exemplo, quando eu chego aqui, eu não gosto dessa caixinha de madeira. Eu queria uma caixinha desse material, eu queria aqui, né? Aquela caixinha. O culto está maravilhoso, o culto é uma benção, o cara está olhando a caixinha. Ele está olhando a caixinha. Eu estou citando um exemplo, né, gente? Aquela mesa na frente, não é o caso, não é o meu caso, né? Só um exemplo, né? Aquela mesa na frente não está legal, aquela mesa, sabe? Coisinhas, pessoas que gostam de discordar. E ela leva isso avante e isso causa uma dissensão, porque o outro compra a ideia. E um compra ideia aqui, uma ideia, um negocinho bobo que acontece. Uma certa feita, já falei para vocês, né? Tinha feito uma pregação, aí chegaram meu irmão e perguntaram para ele assim, daí, o que você achou da palavra? A palavra boa, né? Ele falou, é bom mesmo, eu achei bom não ter Kombi. A pessoa que está prestando atenção nas minúcias, nas coisinhas, né? Falei, mas não ter Kombi. Né? A gente já falei sobre isso. Então, gente, tomar cuidado, porque o pecado da discórdia é pessoas que ela tem o hábito de discordar. Vem vindo a pessoa, termina o culto, vem vindo a pessoa, você já se arma, fala assim, o que vai falar agora? Aí você está esperando que não vai falar nada de ruim, né? Mas sempre tem uma coisinha para falar. Falar. E aí entra o quê? A dissensão. Né? Por quê? Porque começa a criar grupos. E aí vem também o sétimo pecado, que é relacionado ao relacionamento, que é a facção. Porque isso, ligado a uma coisa a outra, causa o quê? Facção. A facção está ligada à discórdia e à dissensão. Porque prova o quê? Provoca facção e separação no meio do corpo de Cristo. Mas o nosso Deus, ele é relacionável. O nosso Deus é um só. Ele é o Deus do façamos o homem, segundo a nossa imagem, nossa semelhança. Não tem jeito de olhar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor fez aquilo ali errado. Né? Pai falando para o Espírito Santo falando para o Pai, falou Jesus, aquela conversa, não devia ser daquele jeito, não. Eles fizeram de maneira unânime, né? Então é bom ficar atento, porque os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. E começa nas mínimas coisas, nas pequenininhas coisas, mas às vezes vai além, vai avante. E não é bom que seja assim. Inveja é aquele que não se contenta com aquilo que tem, deseja o que o outro tem. Ele não se contenta. Ele quer o que o outro tem. Um exemplo maior, quem é? O Caim e o Abel. O Caim queria ter o que o Abel tinha. Deus fala para ele, olha, tome cuidado. Pega leve, se você fizer direitinho, você também vai ser honrado, vai ser abençoado. Tome cuidado. E o Caim não deu ouvidos para Deus. O que o Caim fez, gente? Primeiro ele foi hipócrita, fingido com o irmão dele, seduziu o irmão dele, abraçou o irmão dele, aquele abraço do jacaré, né? Que tem os abraços do jacaré, né? Aquele, tudo bem? Legal. Hã? Nossa, como você está bonito hoje, né? Olha que roupa bacana. E aí o Caim, desse jeito, ele leva o Abel para um lugar, e o Abel vai com ele, né? Talvez sorrindo. Que beleza, meu irmão, vem cá, meu irmão, né? Abraça, meu irmão, vai. E o Caim vai e mata o Abel. E a morte, gente, é bom que se tome cuidado, porque a morte não é somente uma facada, um tiro. Não é isso. Não, gente, ferir pelas costas. Nós não podemos, como igreja do Senhor, entrar para debaixo disso. Porque isso, gente, é um pecado, é uma obra da carne. E aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Os irmãos confirmam e concordam? Então precisamos tomar cuidado, né? Nós não somos o Caim, não temos o espírito Caim, mas nós temos o espírito de Deus. E o quarto, gente, relaciona-se então a dois pecados, que é o pecado do domínio próprio. Então são 4 classes de pecado. E o domínio próprio entra a bebedeira e a glutonaria. Uma tossidinha também não vai matar ninguém. Estou longe dos irmãos aí. Vamos lá. Bebedeira e glutonaria. Bebida primeiro. Né, o beberrão. E aqui tem uma pegada, aqui, gente, tem algo interessante a ser visto. São pessoas que não têm controle de si mesmo ao ponto de cair na bebedeira. Você conhece gente assim que não tem controle? Quem aqui já viu, já conviveu, já lutou com isso? Já visitou pessoas, internou pessoas numa casa de recuperação, pagou para ela, fica aí, miserável, você ser curado, eu vou pagar a despesa, e o cara passa um mês, e aí ele abandona, você vai perguntar para a família, ele fala assim, foi embora, ele veio embora, sumiu, desapareceu o cara. É aquele que não tem controle, né? Agora, é interessante que eu estive analisando, dando uma olhadinha no Provérbios 23, eu quero que vocês caminhem comigo aí dentro desse 23 de Provérbios. Nós vamos começar aqui do versículo 29, vamos encontrar isso na Bíblia. Olha só, olha o fim disso. Versículo 29, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para quem? Aí o versículo 30 vai dizer, para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aí para esses são o quê? Os ais, os pesares, as rixas, as queixas, as feridas e os olhos vermelhos. Mas não para por aí. Presta atenção. Ele não se contenta, porque aqui nesse último versículo, no finalzinho do 30, na parte B, diz assim, para os que andam buscando bebida misturada, porque ele não tem controle, ele não se contenta com uma taça de vinho, mas ele vai atrás de uma garrafa, e ele não se contenta com uma garrafa, mas ele quer 2, e aí ele vai querer bebida misturada. Quando ele tem condição, então ele vai para o uísque, vai para a vodka, que está tudo uma porcaria só, né? Me perdoa a expressão, mas ele vai para o uísque, vai para a vodka, vai buscar bebida misturada. Agora, aqueles que não têm condição, ele vai mesmo para cachaça e para pinga. E ele passa a ser chamado de pinguço. Ninguém respeita um bêbado. Ninguém respeita. E aí, gente, ele não se contenta com o vinho e vai para essa bebida forte. É certo, agora um detalhe muito importante, que eu tenho assim guardado no meu coração, que é certo que o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É dito isso, que não é questão de beber, mas se embriagar. Então, muitos se asseguram nisso e dizem, mas presta atenção. E dizem assim, não tem problema beber, porque bebe um pouquinho mais. A Bíblia fala sobre não se embriagar. Só que nós temos que pensar além. Nós temos que ir além. Sabe por quê, amados irmãos? A nossa vida, ela é testemunho para os outros. Nós não vivemos para nós mesmos. Então, quando nós assumimos isso para a nossa vida, dizemos assim, não, a Bíblia fala, não vos embriagueis. Não vos embriagueis. É isso que a Bíblia diz. É de fato, é isso, mas precisa-se ter muita prudência. Eu acredito que aqui já tiveram oportunidade, todos já tiveram oportunidade de ir numa casa de recuperação. De ver lá uma mãe chorando, porque o marido ou o filho está lá se recuperando dos vícios. Um filho abandonado, pai perdeu o controle. Ele passou pelos ais, passou pelo sofrimento todo, caiu numa casa de recuperação, está lá. Às vezes nem é por ele, ele foi forçado pela circunstância. Amanhã mesmo vou atender uma pessoa aqui que está lá, né? Estão tentando levar para a casa de recuperação.
Como é triste ver isso, gente. Triste, triste, triste ver isso. Então, o apóstolo Paulo, ele fala isso mesmo, sobre não se embriagar com vinho, que é fonte de devassidão. Mas também fica claro que não podemos escandalizar alguém que tem o vício da bebida e não tem controle no beber. Então, se a Bíblia de um lado fala algo, ela fala do outro lado, ela fala outra coisa também. Nós temos que ser cristãos equilibrados. Olha só, Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. E aí vai dizer, aí vai falar com você, comigo, na minha individualidade, na minha particularidade. A fé que tens, tenha para ti. Tenha para ti mesmo, perante Deus. É você e Deus, né? Secreto, você e Deus. Bem-aventurado é o homem, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Opa, está aprovando? Você e Deus. Não seja escândalo para o outro, que você pode derrubar alguém. É isso que a palavra mostra para nós. Tenha cuidado com o escândalo, porque se derrubar alguém, vai ser complicado. Né? Uma pessoa saiu da casa de recuperação, de repente ele ouve alguém falar a respeito que não tem problema nenhum, e ele vai tomar uma tacinha, de uma tacinha vai para uma garrafa, ele vai para 2 garrafas, e ele vai cair de novo na bebida, e vai desgraçar a vida dele e a vida daqueles que estão ali na sua casa precisando dele. Então, temos que ter discernimento e entendemos o processo, aquilo que o diabo quer fazer. Amém? O Provérbios 23, 31 vai dizer assim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Esse vinho, alguns dizem que esse vinho está associado àquilo que as prostitutas usam, né, para atrair os seus parceiros lá fora. Então, a dica é não atentar para o vinho dessa forma, como se fosse algo atrativo demais, a ponto de não nos contermos, né? E aí, gente, olha a consequência da queda. O 32, capítulo 23, 32. Pois ao cabo morderá como a cobra, e picará como basilisco. Ou seja, alguém que está sendo tentado a cair na bebida, ele vai ser atraído, vai ser picado. A bebida alcoólica é como uma serpente que está de bote armado para pegar a pessoa, para te pegar. Se alguém for seduzido, vai ser mordido por essa víbora. Após a queda, olha só o que acontece. Após a queda, os teus olhos verão coisas esquisitas. Olha, gente, é palavra de Deus. Os teus olhos verão coisas esquisitas. O teu coração falará perversidades. Você já viu o bêbado falando, gente, assim, destrambelhadamente, perdendo a noção das coisas? Totalmente sem noção. Eu me lembro uma certa feita que eu ouvi um irmão falando, estou rindo aqui, mas meu Deus, é misericórdia, Deus tem misericórdia. Que ele morava num lugar, e aí tem uns sobradinhos, né? Aí o cara saía, e ele voltava bêbado. Quando ele chegava bêbado, ele falava assim, ô mãe, joga a chave. E aí eu jogava a chave. Só que chegou um dia que chegou muito bêbado, ele falou assim, ô mãe, joga a porta aí, né? Todo mundo ficou sabendo. O cara perde a noção, o cara pede para jogar a porta. Eu tive a oportunidade de ver, sabe o quê, pastor João? Ver dois bêbados perto da minha casa, eu era garotinho, gente. E eu não queria ver briga, eu sempre fui de paz a respeito de briga, eu não queria ver. Mas aquilo atraiu os olhos das pessoas que passavam perto. 2 bêbados querendo brigar, e aquela roda em volta, né? Que a turma quer ver briga, né? Quer ver briga. E aí, um dos bêbados que não estava muito afim da briga, mas estava com vergonha, falou assim, eu brigo com você só se for pelado. Ele pensava que o outro ia desistir, né? Porque quem quer ficar pelado, gente, olha só a noção do bêbado. Daí o outro já tirou a roupa e ficou só de cueca. E aí ele foi forçado, porque os outros falaram assim, ele falou agora, ele tirou, então você tira também. Aí ele tirou e os 2 brigaram de cueca. Gente, que coisa horrorosa. 2 homens brigando já é feio demais. Agora imagina só 2 homens brigando pelado na rua. E aquela briga que, nossa, misericórdia, só Deus. Então acontece isso. Gente, eu já lidei, gente, com bêbado,
que hoje, graças a Deus, está dentro do ministério. Usado por Deus, usadíssimo por Deus. Que tentou bater na minha cara, e bateu na minha cara mesmo, deu tapa na minha cara, mas o tapa Deus aliviou e segurou. Eu vi isso, eu lidei com isso. Hoje é um grande servo de Deus. Gente, eu já limpei sala toda suja de vômito, orando e limpando sujeiros, vômito, e ouvindo coisas terríveis. Junto com o irmão, fui procurado por uma família, representada ali pela esposa, que ela disse, eu não aguento mais, ele não ganha quase nada, ele trabalha pouquinho, e ainda quando a gente não leva nada para casa, e quando a gente consegue uma misturinha, vai fritar lá uma asinha, fritar uma linguiça, um negócio para as crianças, ele chega e ele ajunta aquilo e leva para beber com os bêbados, de tira-gosto. Quando a gente vê, já foi aquilo frito. A gente, aquilo causou uma revolta no coração, fiquei na cola desse cara, eu conhecia, mas não era de Jesus o rapaz. Um dia ele estava bêbado na rua, com a cara na guia mesmo. Fui lá, busquei, levei para casa, comecei a cuidar dele. E um dia ele escapou, começou a dizer que estava bom, que não ia fazer mais. Aí um dia me avisaram, ele está lá no bar tal, tem um bar, né? Sempre tem um bar conhecido, né? Está no bar do tal. Eu fui lá com outro irmão, fomos lá, buscamos, levamos. Se tornou um servo de Deus. Talvez ele até tenha a oportunidade de ouvir isso, eu digo, olha, volta para a casa de Deus. Porque ele ama Deus, ama a palavra, mas congregar, né? Difícil ver na congregação. E é na comunhão que o Senhor ordena a benção e a vida, né? Mas já lidei com isso, gente, e é triste ver pessoas que tomam essa direção, que perdem o controle, né? 30% dos crimes passionais é por causa da bebida. O bêbado, ele não percebe o perigo e nem ameaça. E o final muito triste. Agora, presta atenção. É o papo de bêbado mesmo. O 34. Como que será o fim disso? Ele será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. Sabe, sozinho, é o tal do mar do esquecimento. É aquele que fica sozinho, abandonado. E as pessoas vão fugir dele. Então não tem como. Se alguém tiver tendo acesso, né, tiver acesso a essa ministração, saiba que é Deus falando. Talvez você esteja aí numa situação em que precisa ter ouvido isso, e Deus está permitindo que você ouça essa palavra para se desviar do maldito do vício. Não entre por esse caminho, porque é caminho de morte. Não entre, saia disso, aquele que já está envolvido. Por quê, gente? Olha o versículo 35. E dirás, espancaram-me, olha aqui, gente. E dirás, espancaram-me, mas não doeu. Espancaram, mas não doeu. Bateram-me, mas não senti nada. Quando despertarei, então tornarei a beber. O cara fica sem vergonha, sem noção. Então não tem jeito, não tem como nós não combatermos esse erro, essa falha. Claro que sempre com jeito, mas nós precisamos dar o alerta. E às vezes começa aquela palavra de Paulo lá, né? Não vos embriagueis. Aí, cara, não. Por favor, é nossa aí. Atende para nós, por favor. Oh, glória a Deus. E não é bêbado. Eu já vi aqui que não é. A pessoa vira um saco de pancada. Não é isso? Um saco de pancada, não doeu, e depois volta a beber de novo, né? Bom, a respeito da glutonaria, eu estou caminhando para o final, né, claro. A glutonaria. Agora, a glutonaria, gente, preste atenção num detalhe. Tem algo que acontece dentro da igreja. O crente não bebe, mas come muito, né? Gente, é hilário o negócio, é verdade. Mas na nossa cultura, representa que está tudo normal. Mas é o mesmo pecado, é o pecado que também vai levar para a condenação. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente, que foi curioso, foi interessante que eu vi uma vez, Deus permitiu. Os irmãos estão lembrados, os mais antigos, nós fizemos uma viagem para Mantiqueira, o Hotel Mantiqueira, Minas Gerais, conseguimos um preço bom lá.
E alugamos 30 apartamentos lá, né? E aí, na hora de comer, gente, eu cheguei na mesa de uns irmãos, aí tem uns irmãos assim, aí, gente, teve um prato que me chamou muita atenção. Tem um prato que chamou muita atenção, gente. Era um prato enorme, e lá não precisava, lá podia dar a segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem, mas não adianta, o cara na primeira, o cara já chegou junto mesmo. Aí eu vi um prato, o prato era alto, o prato era grande. Se fosse num restaurante pago aquilo, né, o dono olhasse aqui e falou, opa, estou feito. Que esse aí traga mais. Gente, era um prato enorme. Quando eu cheguei, eu olhei aquele prato, mas não ficava só naquele prato enorme. Gente, o cara ainda fez questão de pegar uma costela de boi e fincar assim no meio do prato e deixar ele apontado para cima. Gente, que coisa horrorosa aquilo. Então, o prato já era alto, mas ele ficou muito mais alto. É um prédio, é um edifício aquilo. Aí veio esse ditado no meio lá, né? O crente não bebe, mas come demais, né? E kkkk. Vocês prestam atenção, gente, que não tem essa mesma preocupação. Já viu o camarada pegar 2 litros de Coca-Cola, bebeu 2 litros de Coca-Cola, assim, rapidinho? Eu já vi. 2 litros de Coca-Cola, vai pesar um prato de comida, 1 quilo. Meu Deus, quando o cara olha para o restaurante, vai entrar no restaurante, já olha quanto está cobrando por quilo, né? Então, aquela pessoa que não come para viver, mas vive para comer, a pessoa não tem controle sobre o prato, não tem limite, é uma comilança que até dá medo da pessoa passar mal, não é isso? A Bíblia coloca a glutonaria na mesma medida da bebedice e da embriaguez, está no mesmo nível. É hilárico, às vezes, o bêbado falar umas coisas trambelhadas, mas é hilárico também. Você vê um osso de costela, sabe, naquela altura, e a pessoa come. Tem gente que gosta tanto de comer é bom, mas ele se empanturra e aí ele fica esperando a oportunidade para ver o outro comer. Gente, meu Deus, como as pessoas gostam, ele fica ali perto. Eu já vi isso também, já lidei, né? Muita gente. O camarada comer, depois ele ficar sentado perto da panela para ficar vigiando quem ia comer. Ele ficava. E quando a pessoa fala assim, eu não gosto disso, ó, você já comeu para ver? Falava assim até, né? Porque a pessoa gosta, além dele gostar de comer, ele gosta de ver o outro comer, né? Então, tá dentro do mesmo grupo aqui, né? Que vai resultar em condenação no final, porque está estragando o seu próprio corpo. Não é isso? Não está estragando o seu próprio corpo? Se o Senhor fala que faz mal, então faz mal, né? Tudo isso é pecado. Para finalizar, capítulo 5 dessa carta, como eu disse, ele fala sobre a prática, né? Eu resolvi colocar no final, mas já expliquei, a prática do pecado. A prática do pecado é errado, e nós precisamos tomar cuidado quanto à prática. 1 João 2,1 vai dizer, filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Aí não é prática, se porém alguém pecar. Se pecar, é um acidente. Temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo, para perdoar os pecados, purificar de toda transgressão, né? Ele é a propiciação. Então, o acidente, ele acontece, porém a prática diária vai levar à destruição final, né? A condenação. E para encerrar mesmo, Romanos 6,14, porque o salário do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Somos salvos porque não somos mais escravos do pecado. Amém? Deixa essa palavra, eu acredito que tenha vindo da parte de Deus, espero que os irmãos tenham sido abençoados, em nome de Jesus.